Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha, do que a sua. Amém. Sua vida já foi santa? Eu tentei. Demorou. Você só pela demora do... Me entreguei, né? Me entreguei. Eu já tentei, mas não tive muito sucesso. Mas É um dom, é uma... A gente vai perguntar isso pra ele, né? Como que funciona isso? É um chamado? O que que é? Acredito que sim, porque se deixar a gente larga, né? Então, mas e se você... E se te chamaram, mas você tapou os ouvidos também? A chance é grande. Tem gente que fala, Léo, você fala, não é comigo, não. Tem muitos Léo por aí, né? Não é esse Léo, não. Então, vamos falar sobre várias coisas e eu preciso da participação do pessoal. Explica aí como vai ser. Sim, muito importante. Então, você que está aqui no nosso chat faz tempo, desde que soltou o link, a galera já está aqui. Já tá Então, esperando. é importante, galera, que você está no chat, compartilhar o link para mandar no seu grupo de família, no seu grupo para sua tia, para sua mãe, para quem você acha que deve mandar, porque gosta muito do Frei. Então, Exato. É importante compartilhar. Vai deixar o seu like, vai mandar suas mensagens, principalmente superchat, para fazer as perguntas que a gente vai separar e ler aqui para o nosso convidado. Uma live abençoada, não é, Léo? Amém. Estamos precisando. Obrigado demais, Frei, por ter aceitado vir aqui. Tô muito feliz. E vamos conversar sobre várias coisas aí, né? Vilela, alegria é minha estar aqui com você, estar aqui neste podcast que tem um alcance gigantesco. Alegria imensa. Nunca imaginei estar sentado aqui. Sério? Poxa. E recebi o convite através de um bispo. Um bispo amigo me ligou e falou, gostaria tanto que você participasse do Vilela. Poxa vida, cara. E aí, quando eu ouço a voz de um bispo, aí eu entendo que é uma voz de Deus para mim. E falei, é uma missão, então, que Deus está me dando. Uma alegria. Mas as coisas que eu acompanhava de você, sempre via em você uma pessoa muito respeitosa com cada entrevistado. Gente boa. E eu falei, eu vou lá conhecer o Vilela, participar deste podcast com o seu público, com a sua audiência. Espero não te decepcionar aqui. Então, hein, Frei? Tenho muitas dúvidas aí, Frei. Então, antes de falar contigo, eu quero falar com o pessoal aí de casa, né, Léo? Vamos falar com a galera lá de casa agora? Aquele momento que a gente tem que falar com você, terráqueo. Se você ainda não cogitou de verdade a ideia de fazer um concurso público em 2024, presta muita atenção. Estamos num momento sensacional para você ser aprovado. São quase 100 mil vagas em concursos nos próximos meses, não é isso, Léo? Exatamente. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, Correio, IBAMA são alguns dos órgãos, né, que vão abrir as portas para novos profissionais. E o Estratégia Concursos, nosso parceiro aqui do podcast, levantou essas notícias pra gente, não é, Léozito? Exatamente. E a gente ouve. E a gente ouve por aí que só passa em concurso quem é gênio. Já ouviu isso, né? Não, quem estudou escola boa só. Quem tem tempo sobrando e fica só estudando, o cara não trabalha. São mentiras! Lies em inglês. Exatamente. Em japonês? Origios. Origios. Origo. Italiano, mentira como é? Mentira. O Frei tá dando risada, acho que não, hein? O Estratégia tem preparado milhares de pessoas para os concursos mais difíceis do país nos últimos 12 anos. São aprovados como você, que trabalham, que tem vários compromissos e que ainda assim se tornam concursados. Como isso é possível? Você vai me perguntar, com a técnica e metodologia certa de estudo. Você não precisa ser o que mais estuda, você precisa, na verdade, estudar de maneira estratégica, de maneira correta. 7 a cada 10 aprovados em concursos estudam com o Estratégia e eles estão com uma promoção excelente para você começar os seus estudos, mesmo que você nunca fez um concurso antes. Olha que bacana, hein? Durante esse mês de julho, o Estratégia está com todos os seus concursos em promoção. Estamos falando de até 51% de desconto para estudar com quem mais aprova em concursos públicos no país, não é, Léo? Exatamente. Quer saber mais? Como que faz? Clique no link que está na descrição ou acesse o QR Code para conferir tudo que eles prepararam aí. E aí você vai conquistar sua vaga como servidor público. Olha aqui, o Frei não deixa de ser um servidor público também, se a gente for pensar assim, né? Ele serve o público, né? Ajuda, e aí o presente para você. Seja muito bem-vindo. Posso chamar de você, né? Pode chamar de você. Muito obrigado. Obrigado você. Vou deixar aqui, deixa com a Fabi. Fabi, não rouba não. Olha, derrubou umas jujubas aqui. Frei, a primeira dúvida que eu tenho, muita gente deve ter, é...
frei, né? Frei, padre, freira, essa divisão, né? Como que funciona? Acabou de falar de bispo também, mas antes da primeira pergunta, eu fico até envergonhado de sei lá, eu não sei como falar, Léo. Eu falo. Você fala pra mim. Frei, é o seguinte, nosso anfitrião aqui, ele é muito interesseiro. Não era pra usar essa palavra, cara. Interesseiro tá bom. Eu já fiquei sabendo que desse gosta de interesse. presente. É. Então, ele... Quem senta aí na cadeira, ele pede, né? Ou eu peço, né? Por ele. Trouxe meu presente inútil pra colocar no cenário? Vilela, olha, quando falou de trazer um presente, isso era fácil. Agora um presente inútil me deu trabalho. Algo que não usa mais, porque vai jogando porque fora. presente inútil deu trabalho. Pra Que você pensar algo pensou? que seja inútil. Vamos lá. Então vamos lá. Depois de muito trabalho, eu gosto muito de futebol. É mesmo? Gosto muito de futebol, Que de time assistir torce? e jogar. Eu era palmeirense, mas gosto de futebol arte. E quando eu vi o Robinho e o Diego jogando na Vila, Pô, ali eu tinha meus 11 anos de idade, ali eu mudei pro Santos. que época boa, né? Pois é. Depois pegou o Neymar. E depois peguei o Neymar. O Neymar jogou muito no Então, Santos, eu gosto Aquela de Libertadores, né? Eu gosto de qualquer jogador que joga futebol arte. Então, eu amo assistir jogo do Neymar, por exemplo. Joga demais. E um dia eu tive a graça de ir para a França, para uma missão na França. E eu jantando com uma família que estava me hospedando, eu descobri que naquela noite o Neymar ia jogar um jogo da Champions League. Nossa. Né, Paris Saint-Germain e Liverpool. E quando eu olhei aquela notícia, eu me empolguei na hora. A pessoa que estava me hospedando, a gente estava jantando junto, falei, não acredito. E eu estava em Paris nessa hora, visitando alguns lugares. E aí ela falou, vamos no jogo então, vamos assistir. Falei, não acredito que você pode me levar nesse jogo. E aí, naquele dia eu fui para o jogo, assisti pela primeira vez. Eu não sou muito de ir em estádio, mas aí naquele dia eu assisti o jogo do Neymar com o Liverpool, um jogaço, os dois em alto nível. O Paris Saint-Germain ganhou, o Neymar ganhou 2-1. E eu ganhei algo para usar naquele dia. Então, para aquela noite foi útil. Porque estava frio e porque tinha o emblema do time. Mas agora, desde que eu trouxe isso para casa, ficou inútil para mim. Porque nunca mais fez o frio tamanho para usar aquilo. E tem o emblema do time que eu não torço mais, porque o Neymar não tá mais lá no Paris Saint-Germain. Poxa, cadê? Então, meu presente inútil para você tá aqui. Ah, cara, que presentaço! Olha só, mano. Olha. É inútil, Vilela, pra você? Pra mim não, cara. É inútil. Já vou ficar usando aqui, ó. Tô me sentindo um parisiense. Nunca mais usei, porque não fez frio para usar esse trem. Tava frio então no dia? Tava muito frio na França. E não torço mais pra esse time agora. O Neymar saiu, já não Agora torço tá num mais. time que... Que time que ele tá, Léo? Alguma coisa. Au. Cara, ele foi lá pra Arábia, cara, jogar, né? Que pena, cara. Mas agora eu queria te dar um presente útil, né? Útil, vamos lá. Eu quero te dar uma das coisas que é mais caras para a Igreja Católica. Uma é a Sagrada Escritura e outra é o Catecismo da Igreja Católica. Vilela, muita gente não sabe, mas tudo que você quiser saber sobre a Igreja Católica, a gente encontra resumido neste único livro. Então isso é muito importante. Poucas religiões têm isso. Um catecismo, um livro onde você encontra resumido todas as partes da sua fé. Tudo que você quiser saber, o que a igreja pensa sobre isso, você encontra neste livro. Então eu quero lhe dar de presente. Todas as dúvidas. Muitas. Eu quero saber o que a igreja fala sobre... Maria, Ascensão de Maria. Sobre Maria, Ascensão de Maria, eutanásia, céu, purgatório, inferno, eutanásia, aborto, tudo. Tudo você encontra aqui. Então, neste livro, você encontra toda a doutrina da fé católica. E aqui, é claro... A palavra catecismo, o que significa? É um ensino. É um ensino sobre a fé. É um ensino sobre a fé. Porque eu fiz catecismo, né? Quando você é exatamente. Criança... Na igreja lá. Tudo que você quiser saber sobre a fé católica, você encontra aqui. Que é uma explicação da Bíblia. Sei. Então, olha que bonita essa Bíblia aqui, olha. É uma Bíblia da Ave Maria com o Santíssimo Sacramento na capa. Vai direto pra minha mãe.
que é católica fervorosa, rezou tanto o terço que já zerou o terço e desbloqueou uns santos aí que ainda nem foram considerados santos ainda. Eu gostaria que você ficasse, porque eu acho que eu vou pedir para ele, tá. ele ler comigo algumas coisas. Vamos lá. Então, obrigado. É igual a sua Bíblia aí? É igual, né? Eu trouxe a mesma, inclusive, para eu, se eu pedir algum texto, aí eu vou te pedir para você abrir na mesma texto que eu. Primeira coisa, então, Frei, o que é um frei, o que é um padre, freira, bispo? As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Veja, eu sou padre. Eu particularmente também sou padre. Nem todo frei é padre e nem todo padre é frei. Tá. Então, o que acontece? A gente costuma dizer o seguinte, o padre religioso e o padre secular. Então, o que é o padre secular? É aquele rapaz que sai da sua vida, entra num seminário, estuda 6 anos para ser padre. Então ele vive dentro de um seminário com outros seminaristas. Ao sair dali, ele é ordenado padre, ele recebe uma paróquia. E a vida dele vai se resumir a isso: cuidar de uma paróquia. Então ele tem a vida dele, ele acorda a hora que ele quer, ele faz a sua organização como ele preferir. Ele deve obediência ao bispo, que quase nunca, poucas vezes ao mês ele vê aquele bispo, e ele vai seguindo a sua vida, vai seguindo seus trabalhos naquela paróquia. Eu sou religioso e sou padre também, ou seja, dentro do meu estado religioso eu estudei para ser padre como todos os outros. Fiquei 6 anos no seminário, sem morar lá, mas estudando filosofia e teologia. Então, o que é um religioso? Mesmo processo, saí da minha casa quando eu tinha 18 anos de idade, entrei numa comunidade religiosa, que no meu caso são os carmelitas. Aí como é que funciona? Cada comunidade religiosa segue algum santo como inspiração. Então, por exemplo, os beneditinos seguem São Bento. Os franciscanos seguem Francisco de Assis, se inspiram em Francisco de Assis. Carmelita, eu sou carmelita, se inspira em Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Então nós nos inspiramos nesta espiritualidade e seguimos o segmento de Cristo de acordo com o exemplo destes grandes homens de Deus. O que é uma vida religiosa? Eu assumo uma regra de vida. Então, diferente de um padre que pode fazer da sua vida, fazer os seus horários, eu não. Eu entro numa regra de vida. Então, nós temos hora para acordar todo mundo junto, hora para almoçar todo mundo junto, horas para rezarmos todos juntos. E ali seguimos coisas em comum. Por exemplo, votos de castidade, pobreza e obediência. E tudo que diz respeito à nossa vida, nós seguimos juntos. Então, é uma comunidade. Então, eu tenho mais de 50 irmãos vestidos essa mesma roupa minha, acordamos na mesma hora, seguimos as mesmas regras, e isso é uma comunidade religiosa, uma comunidade fraterna. Sim. Que faz voto de castidade, pobreza e obediência, com o foco de seguir Jesus Cristo. Pobreza, castidade, pobreza e obediência. E o voto de pobreza, então, padre, por exemplo, não faz? São algumas ordens só que faz? A pobreza diz respeito a não estar apegado a bens materiais, né? Não estar apegado. Todo sacerdote deve viver a pobreza, não deve estar apegado a bens materiais. Mas no meu caso, é um pouco mais agressivo na prática. Como que funciona? Ou seja, eu não tenho conta no meu nome, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho bens, não tenho conta no meu nome, não tenho nada. Não tenho dinheiro. Tudo que entra através de mim vai para a minha comunidade religiosa. Entendi. Então é do todo. Então, se o frei receber alguma coisa, isso é partilhado para todo mundo, para toda obra, para toda ordem. Não fica só para mim, entendeu? E como funciona no Brasil, assim, né? A distribuição de freis, padres, como que funciona? Você pode ser transferido para outro lugar? Como se escolhe? Os padres seculares, eles estão encardinados numa diocese. Certo. O bispo é o chefe deles, digamos diocese assim, é o superior. É uma soma de várias igrejas? É um território. Território. Diocese é um território. Por exemplo, a minha diocese é Santa Amaro. Tá. Então, o bispo de Santa Amaro é Dom José Negre. Nesse território dele, ele tem mais de 100 paróquias, que cada padre cuida de uma paróquia. E
Isso é uma diocese. Tá. O bispo, ele pode ir trocando os padres de lugar. Geralmente, 7, 8 anos, ele procura trocar os sacerdotes. Então, você que está aqui, vamos para lá, vamos mudar um pouco. Então, o bispo vai trocando os sacerdotes à medida que surgir um problema ou à medida que ele quiser, isso varia. No meu caso, que sou religioso, eu tenho um superior além do bispo. Claro que o bispo sempre é o nosso superior máximo, mas também na ordem religiosa eu tenho um superior de todos os freis. E no que diz respeito aos frades, é esse superior que vai ter mais voz de dizer para onde que eu vou ser transferido ou não. E o bispo, na maioria das vezes, vai acatando. Entendi. Claro que ele também pode sugerir, claro que ele pode determinar, mas geralmente ele deixa a critério do superior. Eu, por exemplo, fiquei cuidando de uma paróquia 9 anos, e aí meu superior do meu instituto viu por bem de eu deixar essa paróquia e seguir minha missão pelo Brasil e mundo afora. E aí o bispo acatou esta decisão. E tem também os missionários, né? Que vão para outros países. Eu não sei se ainda é comum isso, mas eu morei em São Bernardo aos 17 anos, sempre era algum padre com sotaque que veio de fora. Isso era muito comum, né? Sim, sim, sim. Jesus pediu para a gente ir para todo mundo evangelizar. Então é comum que pessoas de outros países venham para o Brasil e pessoas do Brasil vá para outros países. Então isso é normal. Ah, daqui também vai? Daqui vai. A gente tem, nós freios carmelitas, eu sou carmelita, mensageiros do Espírito Santo. Esse é o nome da minha ordem. Nós temos casa na França e na Itália. Ou seja, entendemos que um dia a Itália e a França nos deu a fé, mas hoje a Itália e a França estão precisando da fé. Então nós fomos lá como missionários. Nós temos que aprender a falar o italiano, aprender a falar o francês, nós temos que entrar na cultura deles para tentar evangelizá-los. Poxa. E da mesma forma, o meu bispo é italiano, então ele saiu da Itália para evangelizar o Brasil. Então acontece essa troca, Então todo e qualquer cristão é chamado a ser missionário. O que acontece é que alguns, de fato, vão para outros países, para outras terras. E acima do bispo já é o papa ou tem alguém intermediário? Tem o arcebispo? Funciona assim. Na Igreja Católica você tem 3 hierarquias. Diácono, diácono, sacerdote e bispo. O papa, por exemplo, é o bispo de Roma. Ele não deixa de ser um bispo. Ele não deixa de ser um bispo. Então essas são as 3 hierarquias da Igreja Católica. Eu sou sacerdote. E o bispo é, digamos, a ordem máxima da Igreja Católica. O bispo não reza a missa ou ele também reza? Reza. Ele que tem a plenitude do sacerdócio. O bispo, a gente entende na Igreja Católica que ele é o sucessor dos apóstolos. Então você imagina, Vilela, foi morrendo os apóstolos, eles foram ordenando outras pessoas no seu lugar. Certo. E um bispo tem uma sucessão direta aos apóstolos. E o Papa é o sucessor de Pedro. O Pedro era o chefe. Então o Papa é o sucessor de Pedro. E o bispo o sucessor dos apóstolos. Entendi. Entende? Então os bispos celebram missa, todos os sacramentos os bispos realizam, os sacerdotes também, só não o diácono. O diácono, ele pode ser tanto permanente, ou seja, sempre diácono, então esse geralmente se casa. E todo sacerdote, antes de chegar a ser padre, ele precisa ser diácono uns 6 meses, no mínimo, 3 a 6 meses. E então, este não pode celebrar missa, este não atende confissões. Mas ele pode celebrar um batismo, ele pode celebrar um casamento, algumas coisas assim ele pode. Justo, eu queria saber da tua história de vida, então. Você nasceu onde? Como que era você criança? Que lembrança mais antiga você tem, assim, de igreja ou do catolicismo? Como que era? Vilela, eu não tenho uma infância com uma família católica. Ah, não? Não. Eu venho de pais separados, então desde que eu me entendo por gente, meus pais estão separados. E aí por parte de pai, eu tenho uma família mais voltada para o espiritismo. E por parte de mãe, eu tenho uma família católica, mas não católica de verdade. Porque é bom diferenciar isso, né? Tem muito católico, mas católico nem pra missa vai. É o famoso católico não praticante. O católico que não pratica. Sua fé que é só de nome. Entendi. Né? Então era a minha família por parte de mãe. Então eu cresço muito assim, sem uma referência da qual eu sou hoje, católico. E onde? Que cidade?
Eu sempre morei ali em Pinheiros, aqui pertinho, né? Aqui pertinho, Pinheiros, com minha avó, com a minha mãe. Então, alguns momentos morei com minha avó, outros momentos com minha mãe. Brincava na rua. Muita bola na rua, brincadeira de antigamente, né? Que existia peão, bola. Pipa eu nunca fui muito fã. Mas era bola, gostava de futebol. Futebol na rua o tempo todo, jogava muito, brigando na rua, tudo que tinha direito, né? Naquela época. E que você queria ser o que quando era criança? Você lembra das coisas que você pensava? Eu lembro que eu queria ser jogador de futebol, né? Jogava muita bola, então acho que a coisa que mais passava na minha cabeça era jogar futebol, tal, essas coisas assim, né? E assim foi, Vilela. Fui até os 9 anos de idade, eu cresci meio sem referência de fé. Sem referência de fé. Com 9 anos, minha mãe começa a se converter ao catolicismo de verdade. E aí, com a conversão de minha mãe, ela começa a me colocar na catequese para eu fazer uma primeira comunhão, coisas do tipo. E ali, pouco a pouco, eu vou encontrando um pouquinho de Deus, um pouquinho das coisas de Deus. Mas eu me lembro, eu fiz inclusive catequese aqui você conhece a Igreja do Calvário, em Pinheiros? Sim, sim. Então, eu fiz catequese ali, fiz meu prezinho foi ali, tal. Mas assim, ia porque mamãe obrigava. Então eu não tinha desejo, não tinha vontade de fé nenhuma. Então ia pra missa obrigado, ia pra missa empurrado, mamãe obrigava a ir pra missa, mamãe obrigava a ir pra catequese. E assim foi. A minha conversão, ou seja, o meu despertar para a fé, para Jesus Cristo, aconteceu. Aliás, nós estamos aqui no Morumbi gravando esse podcast, né? Sabe onde eu morei? Onde? Antes de entrar no convento, eu morei aqui no Paraisópolis, aqui do lado. Pô, do lado. 7 anos da minha vida foi aqui, no Paraisópolis. Inclusive, eu vindo pra cá, sempre me vem a memória da minha história, da minha infância. Então, 7 anos eu morei aqui no Paraisópolis. E foi aqui no Paraisópolis que eu encontrei Jesus. Como? Minha mãe, nessa conversão que ela estava vivendo, ela abriu um grupo de oração. Tinha 10 velhinhas lá dentro. E eu comecei com 11 anos, meu padrasto, porque aí minha mãe casou com meu padrasto. Só explicando essa história, minha mãe casou com meu pai na igreja. Minha mãe anulou o casamento na igreja. Tá. Ou seja, a igreja entendeu que o primeiro casamento de minha mãe foi falso. Nunca existiu. Nossa. Então tem essa possibilidade na Igreja Católica? Existe. Isso está na Bíblia, inclusive, né? Casamentos falsos. Jesus fala sobre isso. Quando a pessoa engana ou... Minha mãe se sentiu enganada em algumas coisas. Minha mãe se sentiu enganada. Foi provado que houve uma coisa que afetou diretamente o casamento. Entendi. A igreja entendeu que minha mãe, então, nunca casou. Então, minha mãe casou com meu padrasto. Só que eu estava muito revoltado naquela época. E não aceitava um outro cara estar casado com minha mãe. E foi justamente ele que, para me conquistar, me ensinou a tocar violão. Com 11 anos. E ali ele começou a me ensinar a tocar violão. Ali eu aprendi a tocar violão. Com 11 anos de idade, fui muito bem no violão. Comecei a aprender. Tal. E mamãe pede, venha tocar para nós no grupo de oração. E aí, Vilela, eu comecei a tocar no grupo de oração para as 10 velhinhas. Aquele grupo começou a crescer. Aquele grupo de 10 começou a ir para 20, para 30, para 40, para 50, para 100. E eu sempre tocava para uma outra pessoa cantar. Eu era muito tímido, ainda sou tímido, mas naquela época eu era tímido ao extremo. E aconteceu que aquela mulher começou a faltar no grupo de oração e eu tive que assumir também a cantar, também a falar, também a estar à frente de um povo. Sim. Vilela, foi nessa hora que eu comecei a me converter. Sério? Porque estar à frente das pessoas, eu fui entendendo que eu não podia cantar o que eu não vivia. Eu não podia pregar o que eu não vivia. Então uma coisa eu era lá na frente das pessoas, outra coisa era fora. Louvor, né? Não é só uma letra que você decorou e... Você fala de Jesus, que você crê em Jesus, que você quer viver a santidade. Você fala um monte de coisa bonita quando você canta. E aí você faz as pessoas rezarem. E eu vivia tudo errado. Aí você se sentia mal por causa disso. E aí eu falava, não é coerente.
Poxa. Não é coerente. E nessa idade você já tem essa consciência, cara? Pois é, com 13 anos, 14 anos, eu fui tendo consciência de que eu precisava mudar minha vida. Você lembra de alguma música dessa época que você cantava, que você gostava? Ah, nessa época era Padre Marcelo Rossi. É? Padre Marcelo Rossi era as que a gente mais cantava no grupo de oração. Então tudo que você ouvia Padre Marcelo era o que a gente Vocês cantava. cantavam. É. E foi assim, aí com isso eu comecei a participar da Canção Nova. Você não estudou, então só foi com o seu padrasto e depois foi autodidata. Depois eu fui sozinho. Depois eu fui sozinho. Tive uns 3 meses de violão erudito, mas não gostei, não era a minha linha e parei de fazer violão erudito. Então eu fiquei violão só para aprender a cantar as músicas da igreja, então comecei a cantar na missa, a cantar nos grupos de oração. E então foi assim, a minha conversão acontece pela responsabilidade. Aí eu começo a participar da Canção Nova, ouvir pregações de Padre Jonas Abib, de Padre Léo e de outros sacerdotes. Aí eu começo a me impactar e falo, o mundo que eles vivem é melhor do que o meu. É mesmo? O Jesus que eles me apresentam é melhor que essa vida que eu tô. Mas você tinha uma vida feliz, você era feliz, assim. Era uma criança normal, adolescente normal, só que você sentia que faltava algo, era uma lacuna? Sim. Vilela, porque assim, eu não buscava Deus, eu não rezava. Não rezava? Não rezava. Aliás, no mundo de hoje tem muita gente que não reza também. Porque tem gente que fala, o que você reza? Você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria quando acorda, um Pai Nosso e uma Ave Maria quando dorme. Isso é muito pouco oração. Então assim, eu não rezava. Não conversava com Deus? Não conversava com Deus, não tinha intimidade com Deus, não conhecia a palavra, não conhecia os ensinamentos da igreja. Cara, eu era vazio, só vivia bagunçando com os amigos, só vivia fazendo coisa que hoje eu me envergonho até de falar, entendeu? Então assim, não era vida, eu não era feliz, me faltava alguma coisa. Faltava propósito. Me faltava Mas ainda assim, nesse começo, você ainda não tinha achado o propósito. Era só assim, vou mudar minha vida. E foi aos poucos. 13, 14 anos, eu sempre fui muito decidido também. Quando toma uma decisão. Quando eu encontrei Jesus, quando eu entendi que o Jesus que me apresentavam era melhor que a vida que eu estava levando. Que a vida que eu estava levando era uma vida sem sentido. Então eu ali falei, não, eu quero esse Jesus que estão me apresentando. Entendeu? E ali eu tomei a decisão. E eu lembro que, claro, foi alguns retiros fortes. Falou com a sua mãe ou não ficou pra vocês? Não, minha mãe foi percebendo, né? Porque eu também, dentro de casa, era um menino rebelde, era um menino mal criado, era um menino que não queria fazer nada dentro de casa, era um menino que só queria viver na rua. Minha mãe tinha que ir na escola por causa de várias reclamações, aquele menino bagunceiro, aquele menino que só apronta. Minha mãe sabia o meu histórico. E, de repente, minha mãe foi vendo dentro de casa que aquele menino estava mudando. Que coisa legal. Então, assim, graças... Mudou pro seu padrasto também? Meu padrasto era muito de Deus. Era? Então, meu padrasto também levou minha mãe para as coisas de Deus. E aí, Vilela, eu também atribuo a minha conversão ao joelho de minha mãe. Eu creio que a oração de uma mãe, ela pode mudar a vida de um filho. Eu vejo por minha mãe, cara. Eu sinto a interferência dela espiritual sempre na minha vida. Sim. Eu acho que, cara, deve ter alguma explicação, né? De mãe, eu acho que vai direto, né? A oração, não é possível, cara. Ela que tem o maior elo com você, né? Né? Ela te carregou 9 meses no ventre, Vilela. Ela tem uma conexão espiritual com você que ninguém tem. E Deus colocou sobre mãe, sobre pai, uma autoridade que ninguém tem sobre o Vilela. A sua mãe tem autoridade espiritual sobre você. Em meu nome de pedir coisas. Ela tem autoridade espiritual sobre você, porque ela é tua mãe. Isso existe, o mundo espiritual respeita essa existe hierarquia. Uma hierarquia. Respeita essa hierarquia. Que legal. O grande exemplo disso é a mãe de Santo Agostinho. Por quê? Santo Agostinho não era católico, longe de ser católico, maniqueísta e outras coisas mais. E Agostinho, um dos grandes cérebros do mundo, um dos homens mais crânios que já existiu, ele se converte por causa da oração de Santa Mônica. 30 anos a mãe rezando por ele. Aí ele se converte, se torna sacerdote, se torna bispo, se torna santo e um dos homens mais reconhecidos hoje na igreja e fora da igreja. Eu já ouvi vários relatos mesmo que a oração de uma mãe, ela pode mudar a história dos filhos mesmo. É incrível isso. E você acha que, em relação a Deus, assim, ele tinha um plano pra você? O que você acredita? Que é um plano, é uma predestinação, ou você tem um livre-arbítrio, mesmo tendo esse plano, você poderia dizer não? Como que funciona isso? Porque é a minha grande dúvida, o quanto o nosso livre-arbítrio e até onde vai a soberania de Deus.
Não é uma Nossa. questão muito complicada isso? Sim, mas a sua pergunta é maravilhosa. Eu amo essa pergunta. Você começou fazendo com o Léo essa pergunta. É. Somos chamados aqui e tal. Exato. Vilela, posso te responder com a Bíblia, é isso? Claro. Porque... Não foge não, Léo. O Léo já tá fugindo aí, ó. É pra você também. Antes, eu queria fazer uma introdução. Tá. Porque assim, eu vou começar, pela primeira vez eu vou começar a usar a Bíblia. E eu queria fazer uma introdução da importância da Bíblia para mim, Tá. tá? Eu gostaria que você que está aqui, você que está em casa, você possa abrir sua Bíblia. O Vilela ganhou hoje uma igual a minha. Êxodo. Para ajudar o Vilela, eu vou falar a página para você, viu? Não que eu não saiba, eu sei de cor, mas só me fala aí pra ajudar. Página 133. Tá. Eu quero aqui fazer uma introdução, porque para nós a Bíblia é muito importante. Ela é a regra principal. E eu queria mostrar para o católico, para qualquer cristão, a importância da Bíblia. Eu queria começar respondendo quem é que começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Qual foi o primeiro autor da Bíblia? A Bíblia tem diversos autores. Se eu for chutar, eu falo Moisés, mas não deve ser, né? Boa, já é um bom chute. Já é um bom chute. Êxodo 31, 18. 31, 18. Olha que interessante. Êxodo 31, 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Que bonito isso, né? Vilela, a Bíblia está dizendo algo impressionante, que aquelas tábuas que Moisés desce não foi escrita por Moisés. Foi escrito pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo próprio Então Deus. Deus começou a escrever a Bíblia. Deus começou a escrever. Agora vá lá para o versículo capítulo 13, Êxodo 13. Êxodo 13, 17... Ou melhor, desculpa, Êxodo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Por que que Deus manda... Por que que Deus quer escrever algo pra gente? Por que que Deus quer escrever? Leia aí, Vilela. 17, 14. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar. Para aí. Escreve isto para... Lembrar. Então, tudo que está escrito é para que você nunca mais se esquecesse. Esta é a finalidade do texto sagrado. Deus quer escrever para que o Vilela nunca mais se esqueça. Porque imagina, aliança. se não estivesse... uma aliança. Porque se não estivesse escrito... Poderia se perder. Ia se perder. Poderia se perder. Entende? Então, a Bíblia tem esse grande significado. Agora vamos lá para... Eu vou te fazer abrir bastante Bíblia hoje, Vilela. Qual é? Êxodo 32. Êxodo 32. Versículo 19. Êxodo 32, 19. Aquelas tábuas que Deus tinha escrito, olha o que aconteceu. Êxodo 32, 19. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Moisés, né? Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Então aquela tábua que Deus tinha acabado de escrever, vai lá Moisés e com ira quebra. Mas isso que eu já vi esse trecho aqui, a gente já conversou aqui em outros programas. Moisés estava lá, a galera sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro, cara. Exatamente. Sendo que eles sabiam que isso ia desagradar a Deus. Por que você acha que aconteceu? Eles não conheciam a Deus, Vilela. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Estavam procurando. É preciso entender que Deus está se revelando na história. Eles acabam de sair do Egito. Lembrando que no Egito eles tiveram contato com deuses pagãos, exato. com deuses falsos, com deuses errados. Então, esse povo que sai do Egito, eles a todo tempo querem voltar para a vida de antes. Eles estavam acostumados. Porque é uma vida que eles estavam acostumados. Era de escravo, mas eles tinham uma certa regalias, garantia, né?
você é escravo, mas você tem regalias, você tem o que comer, você tem prazeres. Nunca se esqueça que na escravidão você tem prazeres, você tem as alegrias momentâneas, tal. Então aquele povo tinha tudo isso. E mesmo assim, eles querem Deus, mas não sabem onde ele está. Deus não se revelou ainda. Em Moisés, Deus vai fazer uma grande revelação. Deus está se revelando para Moisés no Monte Sinai. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Ele volta. Deus pede para... É Deus quem escreve. Moisés quebra essa tábua. Mas é tão importante essa escrita que olha o que vai acontecer, Vilela. Abre a sua Bíblia Foi a agora. primeira... Você vê como que era... O negócio já era assim. Era uma tablet... Cara, o Moisés já estava com 2 tablets, 2 iPad, baixou da nuvem o ensinamento de Deus direto para tablet. Já existia isso antigamente. Você atualizou agora. Atualizei. Hoje seria assim, né? E agora, aí? Êxodo 34. Tá. Êxodo 34. Qual o versículo? Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Ele escreveu de novo. Escreveu de novo, para que o Vilela nunca se esqueça que essa palavra eu quero que chegue até você. E ainda falou, Moisés, não quebra estas, eu não vou escrever de novo, hein? Exatamente. Mas por que você acha que o Moisés teve acesso de fúria se ele sabia que o povo ainda estava se acostumando, né, com essa nova ideia de Deus? Pensa assim, Vilela, você estava 430 anos escravo do Egito. O povo reclamava, o povo sabia que estava na escravidão. E de repente Deus, ele te tira do Egito. Deus, ele abre o mar vermelho para você passar. Você viu tudo isso. Cai maná do céu. Cai maná do céu. Você tá muito sol, aí vem uma nuvem que faz sombra. E os caras ainda têm dúvida? Então, aí esse excesso de ira revela isso. É uma ingratidão muito grande. Então. É uma ingratidão muito grande. É um povo de cabeça dura igual nós, nos dias atuais. Não muda muito ao nosso respeito. Um povo de cabeça dura. Entendi. Para terminar, Vilela, eu queria... 1 Tessalonicenses. Ajuda com a página. Sim. 1511. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 512, 1512. Ah, tá. Você pode ler, Vilela. Capítulo 2 e... Versículo 13. 13. Por isso é que também... É esse, né? Isso. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e a acolhestes. Não como palavra de homens. Não como palavra de homens. Mas como aquilo que realmente é. Como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Então essa palavra é muito importante. Ela é Paulo dizendo para a comunidade dos Tessalonicenses: essa palavra que eu estou falando com vocês não é palavra de homens. Essa aqui é a palavra de Deus. Eu acho que isso é importante, Vilela, porque no mundo que nós vivemos, muita gente acha que isso aqui não tem valor mais nenhum. Que qualquer pessoa pode... por homens. Que qualquer pessoa pode reescrever isso. Pessoas que vão dizer que isso tem que ser adaptado aos mundos atuais, ao mundo atual. Não. Isso aqui não é palavra de homens. Isso aqui é palavra de Deus. Então, essa vai ser minha grande fonte, a minha grande referência em qualquer pergunta que você fizer para mim. Tá certo? Feita essa introdução... porque eu quis deixar claro que é Deus quem escreveu, que Deus quem quis que estivesse escrito, e tudo que está aqui não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Eu respondo a sua pergunta. Qual é o plano de Deus para nós? Para cada um. Para cada um. E aí agora eu tenho que pedir para você abrir sua Bíblia de novo. Você pode abrir ela em Jeremias. Jeremias. O que você lembra de Jeremias? Aliás, antes de... O Léo. Acabou? Exato. Antes de Jeremias, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia.
Gênesis já sei que é no começo, ó. Já vou direto aqui no começo. Qual Exato. capítulo? Capítulo 1, versículo 26. Ah, tem bastante coisa aqui antes. Isto. 26. 1,26. A primeira coisa, Vilela, que nós precisamos entender é que da onde o Vilela veio. Da onde o Frei Gilson veio. Isso é muito importante. Claro. Essa é uma pergunta filosófica. De onde eu vim? Você está aqui por acaso? Você nasceu por acaso? Foi seus pais que te escolheram? Presta atenção, Vilela. Teu pai nem sabia, teu pai e tua mãe nem sabia que você vinha. É. De repente, do nada, num determinado momento, sua mãe descobriu que estava grávida. Ela nem sabia que estava grávida de você. E depois que ela soube que estava grávida, ela nem sabia o seu sexo. Sabia nem se era homem, nem se era mulher. Portanto, não é os seus pais, não foram meus pais que me deram vida. Não foram os meus pais que me escolheram estar ali. Eu não fui uma escolha dos meus pais. Você também não. Alguns momentos eu quero engravidar, eu quero ter filhos, só que você não sabe que dia que esse filho vai chegar, você também não tem o poder de dizer se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. É. Portanto, tem uma escolha que é maior, essa que eu quero responder para você. Anterior. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque aqui é o Deus Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, até hoje continua sendo assim, Vilela. Quem te fez foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi teu pai, não foi tua mãe. Não foi uma ordem da natureza explícita, não. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus te criou. Agora vamos para Jó. Jó. Você pode abrir aí sua Bíblia? Qual página que é? Jó, capítulo 31. Página? Deixa eu abrir a minha, já te falo a página. 642. Jó 600, página, né? Aqui na minha Bíblia. 640 e... Jó 31, 15. Esse sofreu, hein? Esse sofreu. Olha o que Jó vai falar. Jó 31, 15. Lê você. Aquele que me criou no ventre, não o criou também a ele? Um mesmo Criador nos formou. Ele tá falando para quem isso? Ele está rezando aqui, ó. Que eu farei quando Deus se levantar? Jó tá naquelas Jó passou por várias tribulações, né? Aquele que me criou no ventre. Então eu tô querendo destacar isso para você, Vilela. Quem nos criou foi Deus. No ventre materno, Deus já havia te criado. Agora, eu quero abrir uma outra passagem. Agora sim, eu falei de Jeremias, vamos abrir Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Página 1034. 1032. Página 1032. Jeremias, capítulo 1. Versículo 5. O que está escrito aí? Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Para aí, Vilela. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, alguém já te conhecia. Sua mãe não sabia que você ia vir ao mundo. Seu pai também não. Alguém já conhecia você. Antes da onde? Do teu nascimento eu já te havia consagrado. Antes de você nascer, você já foi consagrado. E te havia designado profeta das nações. Vilela, isso aqui é impressionante. É você entender então que antes de tudo houve uma escolha para eu estar aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por uma escolha. E uma escolha que não é dos teus pais. Eu estou repetindo isso bastante vezes. É uma escolha divina. Agora, eu só fiz esse preâmbulo, essa introdução para chegar no texto mais importante que vai responder sua pergunta. Efésios, capítulo 1, página 1498. Página 1498. Quem tá em casa com uma Bíblia falando, não, mas não tá batendo a página. Cada Bíblia tem uma paginação diferente, né?
Para você que está em casa, é por isso que eu estou falando o capítulo e o versículo, né? Vamos lá. Nós vamos ler capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 4, de 3 a 4, vai. Tá. De 3 a 4. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Aqui que é o importante. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Você... Antes? Não tinha mundo. Antes do sol. Mas não tinha mundo ainda. Como antes do sol, ele já tinha pensado no Vilela. Antes da lua, já tinha pensado no Vilela. Nem sabia ainda. Antes de tudo, você era a obra-prima das mãos dele. E veja, esse nele que tá falando aqui é quem? Em Cristo. Cristo. E nos escolheu nele. E nos escolheu em Cristo. Antes da criação do mundo. E aí eu respondo a pergunta sua e do Léo. Pra quê? Pra quê? Pra que ele me escolheu? Tá, beleza. Então ele me escolheu, ele me chamou, me deu vida, me colocou no ventre da minha mãe. Ele me escolheu antes da... Beleza, mas pra quê? Leia o texto. Versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e